Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. E muita atenção nessa hora, porque eu te garanto que uma decisão que foi tomada agora pelo STF pegou muita gente de surpresa. E eu estou falando sobre a CPMI dos atos antidemocráticos que acontecem, talvez, algum dia, em algum momento, não sei. Falaram que iam fazer, mas não começou ainda. Estão dando tempo para o governo ganhar força, não é? Mas bora entender um pouquinho o que está acontecendo nisso? Vem comigo, que a informação é relevante. Pessoal, esse editorial é do Infomoney e eu vou trazer para vocês. Após negativa de Pacheco, o Novo vai ao STF reivindicar a participação na CPMI de 8 de janeiro. O que está acontecendo? O Partido Novo ele tinha direito de participação, e está no próprio regimento interno, de participar da CPMI. E lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, assim como no Senado, nós temos dois nomes imprescindíveis. Marcel Van Hatten, na Câmara dos Deputados, e assim como também o Eduardo Girão, que se filiou ao Novo recentemente no Senado Federal. E eles têm direito. No tapetão, tanto o Lira tirou o Marcel Van Hatten, quanto o Pacheco tirou o Eduardo Girão e entregou de bandeja para o PT. Assim, o PT ficou com 12 membros na comissão, enquanto que a oposição ficou só com 9. Só que a grande questão é que geralmente a CPMI é um ato de oposição, ou seja, você tem que ter uma paridade, é da minoria. Então, teve esse tapetão aí do presidente da Câmara e do Senado só para enfraquecer e dar força ao governo. Só que o Novo, não aceitando, entrou no STF pedindo que fosse revertido isso e pedindo o direito de que o Novo participasse. Gente, foi pro STF. O meu posicionamento é perda de tempo. Estão fazendo por fazer. Mas uma coisa de boa surgiu disso. E quem traz isso é a revista Oeste. O Barroso, ele pediu explicações ao Lira e ao Pacheco sobre a exclusão do Novo na CPMI. A única vaga do partido foi entregue ao PT, para vocês verem o quanto a coisa é grave. É lógico que não dá para a gente criar falsas esperanças de que isso vai ser um grande resultado, de que vai reverter e colocar o novo lá dentro. Só que assim, eu digo que dentro do que se espera do STF, que se, por exemplo, tivesse caído na mão do Alexandre de Moraes, ele já indeferia de plano e, quiçá, até mandava uma multa contra o Partido Novo. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, assim, eu vi com bons olhos essa manifestação, pelo menos vai ter que ter uma justificativa plausível do porquê o Novo foi retirado assim no tapetão e na cara dura, tá? Bora, que agora tem derrota do governo e a gente precisa falar sobre isso. Essa matéria é do jornal Metrópolis e diz o seguinte: o Tribunal de Contas da União investigará o governo por redução de 7 bilhões em despesas do INSS. O que aconteceu? O Tribunal de Contas da União recebeu um requerimento da Câmara dos Deputados para apurar uma suspeita de redução artificial de gastos do INSS no valor do salário mínimo. E o que eu estou falando? Crime de responsabilidade e pedalada fiscal realizada pelo governo federal. É isso que se apura. Como que funciona a questão? Todo ano o governo precisa apresentar o orçamento. E esse orçamento tem que ser condizente com o ano base, com o ano que vem pela frente. O governo Lula já tinha proposta de aumento do salário mínimo, mas não colocou o valor dessa projeção do salário mínimo, que deu uma redução nas contas públicas de 7 bilhões de reais. Ou seja, ele mascarou a situação. Ele escondeu um gasto, jogou para debaixo do tapete de 7 bilhões de reais. E aí, o que acontece? Ele pode gastar com outras coisas, gerando uma conta que você e eu, brasileiro, vamos ter que pagar, porque esse dinheiro já tinha uma destinação que era para os aposentados e agora vai acabar parando onde? Vai acabar parando em algum cargo ou em algum companheiro. Você sabe como que funciona o esquema.
Então, é grave e agora, depois de uma denúncia da Câmara, o TCU começa a fazer essa investigação. Tá bom, eu sei que você já perdeu a esperança e perdeu a fé em muita coisa que vem acontecendo na Justiça ou na própria apuração do Tribunal de Contas da União. Eu sei que realmente está difícil de ter fé nessas instituições. Mas o fato é que eles vão ter que apurar. E funciona mais ou menos assim. O cara do Tribunal de Contas, para não dar um resultado falando que isso é errado, ele vai ter que colocar o dele na reta. E eu não acredito que ele vai fazer isso. Pensa, você é um fiscal do Tribunal de Contas da União. E aí, para você fazer um relatório ou um laudo, limpando a barra ou limpando o bumbum do governo, você vai ter que sujar o seu. Porque se amanhã ou depois isso aí resolve fazer uma investigação mais aprofundada, vai querer saber por que o cara do TCU mascarou isso aí. Então, assim, é um tanto grave para o governo e pode ser que isso aí dê uma dor de cabeça para o governo. E no caso da base Lula continuar perdendo força como está, que já está fraco demais, é a cereja do bolo para o impeachment do Lula. Então, é por isso que esse editorial do Paulo Capelli aqui é tão importante, porque ele justifica aqui um crime de responsabilidade e justifica aqui, inclusive, a possibilidade de Lula responder por um impeachment. Bora lá, matéria do Gazeta Brasil que eu trago para vocês agora. Justiça manda Globo pagar 15 mil por fake news. A emissora foi condenada em todas as instâncias, não pode mais recorrer, já tem a condenação e aconteceu ontem, dia 8 de maio, essa publicação. A Justiça determinou que a Rede Globo pague cerca de 15 mil a um comerciante que foi alvo de uma fake news propagada durante uma reportagem no programa Bom Dia São Paulo em março de 2016. Na ocasião, o programa exibiu uma reportagem onde um comerciante supostamente havia atirado em um motorista que estava disputando um racha e bateu com o automóvel em suas lojas de pneu. O dono da loja achou que era um bandido tentando entrar e saiu atirando, dizia a reportagem. A emissora ainda informou à época que o motorista havia sido atingido no pescoço e estava hospitalizado. Porém, o comerciante provou na justiça que nem mesmo estava no local do estabelecimento no momento dos fatos. O homem estava jogando futebol com os amigos. Aí aqui, essa é a emissora que, quando condenada por fake news contra uma pessoa, paga 15 mil reais depois de 9 anos. 9 anos? 2016. Não, 2016, 6 anos. 7 anos. 7 anos, 15 mil reais. Agora, quando o Google posta uma verdade que é sobre o PL da censura e o PL das fake news, ele recebe de imediato uma multa de R$1 milhão por hora. Faz sentido para você? Não, não faz sentido. Esse é o tipo de situação que deixa qualquer cidadão brasileiro sério, bugado. Mas tá bom, pelo menos boa notícia, um final feliz para uma situação triste, que é a Globo espalhando fake news contra um cidadão brasileiro, um pagador de impostos e uma pessoa que escolhe os representantes que estão aí. Ai, se essa fake news fosse contra o governo, ai, se essa fake news fosse contra o STF ou contra um dos companheiros do Lula. Aí sim você ia ver onde isso ia parar, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar aqui trazendo mais conteúdo para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.